Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Eu vou apresentar aqui para vocês aqui, né? Falar um pouquinho aqui da sétima prática. Eu passei uns vídeos já para vocês da teoria, né? Para a sétima prática de MEI 08, Laboratório de Fenômenos de Transporte, né? Conceitos básicos em mecanismos de transferência de calor. Né? A gente tem três tipos de mecanismos básicos que podem ocorrer, né? Na transferência de calor, né, por condução, convecção e radiação, como vocês viram no vídeo, né. A gente viu que a condução ela pode ocorrer tanto em sólidos, líquidos, em gases em repouso, tá? Esses gases têm que estar em repouso. E a transferência de calor é proporcional à área, diferente de temperatura, inversamente proporcional, né, à sua espessura, né, que aqui ele chama de L, aqui ele coloca de ΔX, né. Então esse gradiente de temperatura ocorre na direção X, né. Tá? Então essa diferença de temperatura aqui dividido pela distância L ou ΔX é o que a gente chama de gradiente de temperatura. Tá? Então a gente viu que essa proporcionalidade aqui ela pode ser tirada e vai aparecer aqui a constante K, que é a nossa condutividade térmica, como vocês viram lá. Então quando, né, o meu corpo, né, meu material, ele tem baixa condutividade térmica, né, a capacidade dele de conduzir calor é menor, e quando ele tem alta condutividade térmica, a sua capacidade de transferir o calor é maior. Né, e é uma propriedade que varia em função da variação da temperatura do meu sólido ou do meu fluido, né, seja ele, né, um líquido ou um gás também. Né, tá? Então, a transferência de calor é dada pela lei de Fourier, né? Ela é igual, ao contrário, né? Porque o gradiente de temperatura vai ser negativo, né? Então a temperatura final aqui menos a inicial, né? Ela vai ser negativa, por isso tem esse sinal menos aqui. Então ela é igual a condutividade térmica vezes a área, né? Essa área onde está ocorrendo a transferência de calor, vezes o gradiente de temperatura, né? No caso, é a variação de temperatura na direção X. Se fosse na direção y, né, seria dt dy. Tá? Então, no nosso experimento aqui, vou abrir aqui outro arquivo, né? O objetivo dele, né, é medir a condutividade térmica de metais. Né? É o exercício D do equipamento da HT10XC da Mifield. Né? Então, o objetivo dele aqui, olhando aqui no lado, é determinar a condutividade térmica K, que é a constante de proporcionalidade de um corpo de prova metálica, ou seja, se ele é bom condutor, ele tem um K maior, se ele é mau condutor, ele tem um K menor. Né? Então, ele vai ter características de ser isolante térmico. Tá? Então, o método a gente vai fazer a medição das temperaturas para a gente calcular esse K, né? E também temos que medir o nosso fluxo de calor. Né? Então aqui é o nosso corpo de prova. Tá? O que acontece? Nós vamos ter três amostras de metal para a gente medir a nossa condutividade térmica. Né? E temos 6 sensores de temperatura, denominados aqui de T1, T2, T3, T6, T7, T8. Né? Aqui na parte superior, né? Deixa eu mostrar aqui a figura, acho que fica melhor, está aqui. Né? Então, na parte superior, né, a gente tem um aquecimento, né, através de resistência elétrica, onde a gente consegue controlar a nossa tensão e nossa corrente. Né, isso vai nos fornecer a nossa taxa de transferência de calor, né, que é watt, né, ou joule por segundo, ou em watts. Né. E nós temos aqui também um fluxo para poder retirar esse calor aqui na parte de baixo. Então, um escoamento, né, entra um fluido, né, por aqui e sai o fluido por essa mangueira aqui. Então, existe todo um processo onde se controla essa vazão desse fluido a fim de retirar esse calor que vai chegar na parte inferior. Né? Então, vai acontecer, como eu tenho temperatura maior na parte superior, devido a essa tensão, essa corrente, né, vai ocorrer uma transferência de calor de cima para baixo, como está mostrado aqui. Então, a gente vai retirar esse corpo, né, de prova, né, vamos adotar 3 corpos, né, que estão aqui colocados aqui na mesa, na bancada. Né, lembrando aqui que um tem um diâmetro menor. Né, então, a nossa área de transferência de calor aqui, né, deixa eu voltar aqui no vídeo, aquela aqui, ó.
Então, no caso aqui, a nossa área onde vai ocorrer a transferência de calor, nesse caso aqui é uma área retangular ou quadrada, dependendo das dimensões, né? No caso do nosso experimento, né, nós vamos ter uma área de seção circular, né? Então a área vai ser πd2/4. Então a gente precisa conhecer o diâmetro, né, onde vai ocorrer a transferência de calor, de cima para baixo. Então essas mostras vão ser colocadas aqui onde eu estou passando o mouse. Então a gente desaprende, solta essa presilha, né, tira a amostra que está ali e insere essa daqui, e a gente utiliza uma pasta térmica, assim como lá nos processadores dos computadores, a fim de melhorar essa condução de calor e evitar a que a gente chama de introdução de uma resistência térmica de contato devido à rugosidade da superfície e o ar que vai estar entre os picos e os vales, né, dessa rugosidade no metal. Então a gente usa uma pasta térmica, a mesma que a gente usa lá, no mesmo princípio que a gente usa nos processadores dos computadores, né? Tá? Então deixa eu voltar aquele texto. Tá aqui. Bom, então no nosso caso aqui, né, a gente vai aplicar a lei de Fourier no regime permanente unidimensional, né, passando a integral em ambos os lados, né, a gente chega entre os pontos 1 e 2, a gente chega nessa expressão aqui. Se eu retirar esse sinal menos, eu vou ter a diferença de temperatura T1 menos T2. Então a minha taxa de transferência de calor, dado em watts ou joule por segundo, tá, é igual a condutividade térmica vezes a área da seção transversal, onde vai passar esse calor, tá, vezes a diferença de temperatura, que no caso é a temperatura maior menos a temperatura menor, da esquerda para a direita, dividido pela espessura do meu corpo. Tá? Então a gente vai medir essas temperaturas, tá? T1, T2, T3, T6, T7, T8, e vamos conseguir calcular, né, a temperatura na face da minha amostra. Então aqui é o meu corpo, né, aquele corpo que eu mostrei aqui agora há pouco, tá? Por exemplo, alumínio, que é esse daqui que eu estou passando o mouse, né? Isso aqui vai ser colocado aqui, desprende essa presilha, substitui o que está aqui, coloca meu corpo de alumínio. Vocês podem estar perguntando o que é esse material da cor creme. Isso aqui é um material isolante, tá? Então a transferência de calor vai acontecer no meio desse material. É como se fosse um produto que vai tentar evitar a perda de calor por convecção nesse experimento. Então o objetivo aqui é a gente focar apenas no mecanismo de transferência de calor por condução. Vai haver perda de calor por radiação e por convecção? Vamos deixar isso aí para vocês pensarem, tá? Mas eu vou falar daqui a pouquinho, enquanto isso vocês vão pensando aí. Então a gente tem uma vazão volumétrica, né? Então aqui eu entro água e sai água para retirar esse calor que está vindo de cima para baixo. Essa vazão volumétrica, né, ela é constante. Tá? Eu posso fazer o controle do valor da tensão e do valor da corrente para calcular a minha taxa de transferência de calor Q. Então eu vou considerar que essa tensão e essa corrente multiplicadas vai fornecer minha taxa de transferência de calor, que vai ser igual àquela que eu vou colocar, né, introduzir na equação da lei de Fourier para calcular o valor de K. Tá? Como que eu vou calcular as temperaturas na face? Né? Como eu preciso dos meus valores de temperatura. Deixa eu voltar aqui. Então eu preciso das minhas temperaturas T1 e T2. Como que eu vou calcular essas temperaturas T1 e T2? Então essas temperaturas T1 e T2 elas ficam nessa face superior e a face inferior da minha amostra. Né? Por que eu não medi a temperatura ali? Para evitar problemas de resistência térmica de contato, né, e de posicionamento dos meus termopares nessa interface, né, do meu aparato com o meu corpo de alumínio, né, onde ele está inserido a minha amostra de alumínio. Então mede-se as temperaturas distantes da interface do meu corpo com o aparato, da mesma forma faz embaixo, utilizando seus termopares T6, T7, T8. E como que eu faço esse cálculo? Então eu preciso calcular. Aqui eu fiz uma figura, deixa eu melhorar aqui fica melhor. Tá, assim. Então eu preciso calcular
né, a minha temperatura na face quente, que eu chamei aqui de T face quente, tá? E a minha temperatura na T face fria, para me jogar aqui na lei de Fourier, onde eu tenho aqui T1, que eu estou passando o mouse, T1 e T2, e os valores de delta X interno é conhecido, tá? Então esse valor aqui é 0,03 metros, tá? Eu tenho a taxa de transferência de calor conhecida, né? A área é πd2 sobre 4, né? Eu tenho o diâmetro da minha amostra, tá? Isso é fornecido, né? Pelo equipamento, evidentemente, né? Com isso eu consigo calcular, isolando meu K, que é minha condutividade térmica da lei de Fourier, eu consigo calcular minha condutividade térmica para cada amostra. Evidentemente que eu preciso, né, que como essa equação da lei de Fourier, né, ela se encontra no regime permanente, não tem o termo de tempo, né, em segundos aqui, eu preciso, ao utilizar essa equação da lei de Fourier, eu preciso aguardar para que todo o sistema entre no regime permanente, ou seja, eu preciso aguardar que essa temperatura se estabilize para depois fazer os devidos cálculos. Tá? Então, para me calcular a temperatura na face quente, eu vou pegar a minha temperatura T3, né, e vou subtrair, né, T2 menos T3 sobre 2. No caso, a temperatura na face fria, que é essa temperatura aqui que eu vou precisar para substituir aqui em T2, na lei de Fourier, a temperatura na face fria é T6, eu vou fazer o cálculo de T6 mais T6 menos T7 sobre 2. Então, aqui, ó, no caso da seção aquecida, né, ou seja, para calcular a temperatura na face quente, a temperatura da extremidade de face quente será menor que T3 e é calculada por essa expressão. No caso da temperatura da face fria, tá, que é essa região aqui que eu estou passando o mouse, a temperatura da face de extremidade de face fria será maior que T6 e pode ser calculado por essa expressão aqui. Então eu vou medir, eu vou ler essas temperaturas, né, eu coloco o meu corpo de prova, eu coloco o meu corpo de prova aqui, né, vou setar no equipamento um certo valor de tensão e de corrente, vou esperar estabilizar. Quando que vai estabilizar? Eu preciso ficar verificando se os valores das minhas temperaturas T1, T2, T3, T6, T7, T8 não variam com o tempo. Após um certo tempo, meia hora, 1 hora ou 3 horas, dependendo da amostra metálica, quando essas temperaturas não variar mais, eu posso colher esses valores, substituir nas fórmulas e calcular o K e comparar com os dados da literatura. Tá? Muitos vão perguntar onde estão esses dados da literatura. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui. Então eu estou aqui na página 59, né, aqui estou no manual do equipamento. Então vamos procurar aqui já, né, esses valores de temperaturas fornecidos pelo equipamento. Então a gente vai anotar isso aí para poder fazer a comparação, né, com os dados obtidos experimentalmente. Então eu vou procurar aqui, tá? Não deixei pronto isso, tá? Vou procurar aqui agora, ok? Então eu lembro que mais um pouco aqui para frente, né, ele vai fornecer aqui, ó. Tá? Então vamos anotar aqui, ó. Bom, por corpo de prova, né, de aço inoxidável, né, então o valor da condutividade térmica calculado, ele é em torno de 25 watts por metro Celsius, tá? Ok? Para o corpo de liga de alumínio, né, o valor dele é de 180 watts metro Kelvin, metro Celsius ou metro Kelvin, tá? E para a prova de latão, né, que é outro corpo de prova, tá? Eu vou ter o seu K da literatura de 110 a 128. Ele não forneceu um valor único, e sim uma faixa de valor de 110 a 128. Com isso, tendo esses valores, né, então eu vou marcar aqui, para não esquecer, esse valor aqui, tá? Eu vou marcar aqui esse valor aqui, tá? E esse valor aqui, ó. Tá ok? Então dei um print screen aí, né? A gente vai, deixa eu tirar isso aqui, a gente vai precisar desses valores aí para fazer as comparações, tá? Então são 3 corpos: aço inoxidável, tá? Liga de alumínio e latão, tá? Então aqui eles estão denominados em inglês, tá? Então voltando lá na página
59, né? Opa, foi um pouco mais para frente. Vamos voltar aqui então. Bom, é calculado, ao substituir a minha amostra, né? Então eu vou substituir essa parte aqui, né? Que ela tem essa espessura. Deixa eu voltar aqui. Opa, vou voltar aqui. Vamos lá. Eu acho que eu fechei, né? Agora sim. Então eu vou, deixa eu aumentar um pouco aqui. Pronto. Então eu preciso calcular, né? Eu tenho a minha área, que é πd2 sobre 4, tem as diferenças de temperaturas, que são as temperaturas T face quente e T face fria, né? Eu tenho a minha espessura do corpo, né? Que ele chama de comprimento aqui, né? Que é 0,03, né? E vou fazer, portanto, os cálculos, né? Deixa eu abrir aqui uma planilha, tá? Bom, aqui então a gente tem uma planilha de turmas passadas, né? Então que tem um aço inoxidável, alumínio, latão, né? Então ele tem os respectivos diâmetros, né? Observe que, se eu mostrar aqui para vocês, né? A foto, né? Vocês podem ver que no caso, opa, deixa eu virar aqui ficou melhor agora. No caso aqui o latão, né? Ele tem um diâmetro de 13 milímetros, né? E o alumínio, né? E o aço inoxidável, o diâmetro dele, né? É 25 milímetros, tá? Então eu vou precisar calcular a minha área, que é πd2 sobre 4, tá? Então o aço inoxidável de diâmetro é 25 milímetros, o alumínio também é 25 milímetros e o latão, né, aquele o brass aqui, né, tá? É, 13 milímetros. E a espessura, né, foi colocada lá para vocês. Então a espessura, deixa eu ver se ele colocou aqui, ó, 30 milímetros, tá? Então essa espessura, deixa eu abrir aqui, né, esse valor aqui. Então, aonde eu vou substituir aqui na minha lei de Fourier, né, na minha equação da lei de Fourier. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho que esse grupo aqui, né, eles já colocaram os valores aqui, fazendo os cálculos, né, usando as temperaturas T1, T2, T3, T6, T7, T8. Colocaram aqui, no caso, para o aço inoxidável, né, stainless steel, né? Então a sua espessura aqui é constante, tá? Eu vou até colocar em amarelo aqui, ó, que ela é constante para as 3 amostras, tá? Então esse daqui, né, é o meu L, o delta X interno é o meu L da lei de Fourier, né? E aí vocês podem estar perguntando, né? E como que eu calculo essa taxa de transferência de calor? A taxa de transferência de calor é o produto da tensão vezes a corrente. Então eu vou setar lá no meu equipamento, né, esses valores, né? Geralmente a gente não coloca no máximo, isso para evitar, né, que eu possa forçar, se eu aumentar muito o calor aqui, eu posso aumentar consequentemente a perda de calor na transversal, né, por convecção, mesmo que esse material tenha a característica de ser um isolante térmico, esse material de cor creme aqui. Tá? Então, geralmente eu adoto uma certa porcentagem. Então, eu posso depois ver isso com o técnico Davidson, né? Qual geralmente é a porcentagem que a gente adota. Provavelmente o pessoal aqui não colocou isso daqui, né? Geralmente o pessoal coloca no relatório. Então, para a gente pegar esses valores de temperatura, evidentemente a gente tem que esperar estabilizar. Então, esses valores, à medida que vai passando o tempo, eles vão tendendo a se estabilizar. Após a sua estabilização, eu entro, portanto, no regime permanente, aí eu posso aplicar a minha lei de Fourier, que é a minha equação da lei de Fourier, que ela está aqui, ó. Então eu posso aplicar, porque essa equação, né, como eu falei, ela se encontra no regime permanente,
e para, no caso, unidimensional. Então observe que, como eu estou fazendo o cálculo, né, num corpo tridimensional real, observe que uma equação unidimensional se aplica bem no caso tridimensional, que é um caso real, 3D. Tá? Então deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu voltar aqui no Excel. Então, da mesma forma, eu faço a substituição da minha amostra metálica, né? Eu coloco aqui agora o alumínio, tá? Tanto não existe nenhum problema, porque todas as proteções onde são inseridas as amostras têm o mesmo diâmetro, mudando apenas o diâmetro da amostra, que no caso aqui do latão, que tem um diâmetro de 13 milímetros, né? O brass, né? Então, não tem problema nenhum, eu posso colocar no meu aparato aqui qualquer uma dessas amostras que não vai ter, ela não vai ficar para fora aqui desse diâmetro aqui do meu aparato experimental. Então eu faço isso 3 vezes, né, para 3 amostras. Espero estabilizar, né, mantenho a tensão e a corrente em valores fixos. Né, eu vou fazer a multiplicação, que acontece então. Deixa eu abrir aqui o quadro. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Fazer um quadro novo aqui. Bom, vou limpar a tela aqui. Bom, então a gente vai ter aqui, pegar aqui, né? A minha potência, tá, vai ser igual a minha taxa de transferência de calor. E lá da eletricidade, né? A minha potência é a tensão vezes a corrente, tá? Então, no caso lá do meu equipamento experimental, eu vou aplicar uma tensão e uma corrente aqui. Esse produto, né? Ele vai ser igual à minha taxa de transferência de calor. Tá meio difícil de escrever aqui com o mouse, tá, pessoal? Peço desculpas aí. Deixa eu apagar aqui um pouquinho aqui, ó. Isso. Tá? Então, no caso, eu vou considerar que toda a minha potência, que é o produto da tensão vezes a corrente, é igual à minha taxa de transferência de calor. A unidade, watt, tá? Ou joule por segundo. Tá ok? Tá? Então, é esse cálculo que eu vou fazer para colocar na minha fórmula, né? Ela aqui. É esse cálculo que eu vou fazer para igualar a minha potência fornecida, que é a tensão vezes corrente, igual a minha taxa de transferência de calor. Tá ok? Então esse é o nosso 7º experimento. Tá? Esse experimento ele demora um pouco, dependendo da amostra. Tá? Ele tem aqui fornecendo, né, por exemplo, aqui está fornecendo, colocando aqui embaixo, né, por exemplo, a condutividade térmica do latão, que é aproximadamente 121, né, isso é da literatura. Né? Então a gente vai verificar se a gente vai ter qual o desvio em relação desses valores obtidos da literatura. Será que o tempo foi suficiente, apropriado para poder fazer as medições das temperaturas e calcular a condutividade térmica? Então eu vou passar esses valores para vocês de turmas passadas, tá? E a gente vai verificar então. Nas conclusões, né, o manual sugere determinar a condutividade térmica de um material sólido se a diferença de temperatura e a taxa de fluxo de calor do material são conhecidas. Vocês podem discutir no relatório, né, o efeito da precisão de medição e da perda de calor do equipamento. Né, no caso, eu falei que ele pode perder por convecção. Até, como eu falei, a gente tende a adotar não o valor máximo da tensão da corrente em seus resultados calculados e qualquer diferença entre os resultados de cada seção. A condutividade térmica de materiais isolantes será examinada no exercício posterior, não é o caso aqui do nosso 7º experimento de EMEI 08, tá bom? É isso aí, então, eu agradeço a presença de vocês, né? Qualquer coisa eu estarei à disposição. Um abraço.